Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre bem acessório. Para nós entendermos o que é um bem acessório, nós temos que saber distinguir entre bem principal e bem acessório. Bem principal é aquele que existe sobre si mesmo, tem sua função e utilidade independentemente de outro bem. Por sua vez, o bem acessório é aquele que existe em razão de um bem principal. Ele foi feito para ser utilizado em razão de um bem principal. Por exemplo, uma janela foi feita como acessório para ser utilizada numa casa. Um pingente foi feito para ser utilizado num colar. Então, são bens que foram feitos para ser utilizados num bem principal. Só que nós temos dois tipos de acessórios. Nós temos o acessório propriamente dito e o acessório pertença. Qual a diferença entre os dois? O acessório propriamente dito é aquele que sempre segue a classificação do bem principal. Por exemplo, se uma casa ela é considerada imóvel, as janelas dessa casa também vão ser consideradas imóvel. Se uma caneta é considerada fungível, a tampa dessa caneta, que é o seu acessório, também vai ser considerado fungível. Se um contrato é considerado nulo, o seu acessório, pode ser a multa desse contrato, prevista nesse contrato, também vai ser considerado nulo. Então, o acessório, em regra, ele segue a classificação do bem principal. Só que existem alguns bens acessórios que não seguem o bem principal. Esses acessórios que não seguem o bem principal, nós chamamos de acessórios pertensas. As pertensas também são acessórios, só que ela tem exatamente essa diferença. Ela não segue o bem principal. Quando um acessório ele segue o bem principal, nós denominamos esse fato como princípio da gravitação jurídica. Ou seja, sempre que um acessório ele segue um bem principal, ele é chamado de acessório propriamente dito. No entanto, quando esse acessório ele não segue o bem principal, ele é chamado de pertença. Então, por exemplo, se eu vendo uma casa, os móveis que constam dessa casa, não quer dizer que eu vendi eles juntos, porque eles não seguem o bem principal. Da mesma forma, se essa casa é imóvel, os móveis, a geladeira, o fogão, o sofá dessa casa, não é considerado imóvel. Por quê? Porque eles são pertensas, eles não seguem o bem principal. O artigo 93 do Código Civil diz que são pertensas os bens que, não constituindo parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço e ao formoseamento de outro. Então veja bem, a pertença ela é um acessório. Por quê? Porque ela foi feita para o uso, serviço, aformoseamento de outro bem, que é o bem principal. No entanto, elas não são parte integrantes do bem principal. Aí está o X da questão. O Código Civil não diz o que é pertença e o que não é pertença, ele só diz o seguinte: quando um bem for feito para ser utilizado em razão do bem principal e esse bem não for parte integrante desse bem principal, então ele é considerado como pertença e não segue a classificação do bem principal, não segue o bem principal, não está dentro desse princípio da gravitação jurídica. Então, se eu vendo uma casa, não quer dizer que eu vendi os móveis também dessa casa, porque os móveis são pertensas. Se eu vendi um carro, não quer dizer que eu vendi o GPS desse carro. Por quê? Porque o GPS é uma pertença. A não ser que o GPS esteja embutido, por exemplo, no painel desse carro. Aí ele passa a ser um acessório. Então, veja bem, essa palavra que está escrita ali no artigo 93, que é parte integrante, ela é fundamental para entender o que é uma pertença. Esse exemplo do GPS é muito bom. Por quê? Nós vendemos um carro, que é o bem principal. Se nós temos um GPS que ele está embutido, ele faz parte integrante desse veículo, está embutido no seu painel, aí, quando eu vendi o carro, eu vendi junto o GPS. Ele é um acessório. Por quê? Ele é parte integrante. Por sua vez, quando eu tenho um GPS que é autônomo, sozinho, não é embutido, eu tenho o que? Uma pertença. E se eu vendi o meu veículo, não necessariamente eu vendi o GPS junto se não tiver no contrato. Por quê? Porque ele é uma pertença, ele não é parte integrante. Então é fundamental nós entendermos o que é parte integrante para nós sabermos se um acessório, ele é um acessório propriamente dito ou se ele é uma pertença.
E o artigo 94 deixa claro exatamente que a pertença não segue o bem principal. Ele fala assim, ó, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se resultar da lei, da vontade das partes ou das circunstâncias do caso. Então veja bem, o artigo 94 deixa claro que a pertença não segue o bem principal. Então se eu vendi um carro, eu não vendi junto o GPS se ele não tiver embutido no painel. Se eu vendi uma casa, eu não vendi junto os aparelhos eletrodomésticos, os móveis que estão dentro da casa. Exceto, claro, se resultar da vontade das partes estiver no contrato. Mas se não tiver, não se presume que pertençam ao bem principal ou que seguem o bem principal. Então essa é a diferença fundamental entre o acessório propriamente dito, porque ele segue o bem principal e ele está sujeito ao princípio da gravitação do jurídica, e o bem acessório denominado de pertença, ele não é parte integrante, ele não está sujeito ao princípio da gravitação jurídica e, portanto, ele não segue o bem principal. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nós temos dois tipos de acessório, o acessório-acessório e o acessório-pertença. O acessório-acessório está sujeito ao princípio da gravitação jurídica, ou seja, ele sempre segue o bem principal. O acessório pertença não está sujeito ao princípio da gravitação jurídica e não segue o bem principal porque ele não é parte integrante do bem principal. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.